É um motivo de muita alegria estar aqui, mais uma vez, com essa rica oportunidade que eu agradeço primeiramente a Deus. E agradeço a esse ministério, nossos líderes, pastor Júlio, pastora Paula, aos pastores desse ministério e a cada um de vocês que aqui estão. E é com muita alegria e muito temor que o Senhor tem uma palavra para a nossa vida. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero estar dividindo com vocês, meus queridos. Amém? Quero convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Romanos, número 8. Romanos 8, versículo de número 31. O Senhor tem falado tremendamente já nos nossos corações nesse culto aqui. As oportunidades, em meio aos louvores. Se eu fosse embora agora, eu já ia embora cheio da presença de Deus. O Senhor já tem falado tudo que nos falta, é Ele que completa. O Senhor tem falado sobre a nossa capacitação, da nossa sobrevivência terrestre. Sobre as ferramentas, sobre o machado, aquilo que foi perdido, aquilo que o Senhor resgata e coloca novamente em nossas mãos. O Senhor tem falado sobre tudo, irmãos, sobre as lutas, sobre as perseguições, sobre o que é ser um jardim de Deus. O Senhor ministrou já fortemente em meu coração. Cântico de vitória, Deus é por nós. Versículo 31, amém? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Glória a Deus, versículo 38. Porque estou certo que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra abençoada. Olha os louvores ministrados nessa casa hoje, irmãos. Olha como que Deus é perfeito sobre a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. Cristo vem pulando, saltando de monte em monte. Sou sua noiva apaixonada. Estou te esperando para dançar. Imagine, irmãos,
o grande dia, o Senhor vindo saltando, o Senhor nos buscando. Imagina os portais da glória. Imagina esse encontro com Deus. Imagina, irmãos, a recepção do céu, quando findar essa passagem terrestre. Nada nos separa dessa garantia que o Senhor nos deu, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele não poupou nem o seu Filho amado, para que nós tivéssemos a certeza, para que nós tivéssemos isso, que é o maior tesouro, a nossa garantia, que nada pode nos separar desse grande dia, dessa dança. Sou sua noiva apaixonada, estou te esperando para dançar. Olha isso, irmão, a coroa da vida, o galardão, entra para o gozo eterno. É isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que é o nosso encontro, neste lugar, neste ministério. É isto que o Senhor nos trouxe. Estava falando com o Mário hoje cedo aqui, ó. Cada um de nós viemos de um lado. Cada um de nós vivemos situações, angústia, tribulação, perseguições, fome, nudez, ou perigo, ou espada. Quantos perigos a gente passamos na caminhada da nossa vida. Quantas perseguições, quantas dificuldades, quantas angústias, quantas tristezas, quantas lágrimas choradas. Mas lá não haverá mais noite ali. Não haverá mais choro. Não haverá mais morte. Quando nós entendermos isso, quando nós entendermos que o Senhor tem um plano planejado para nós e nós passarmos a viver, por isso que nós cremos, passarmos a entender, ver pelos olhos da fé, a gente vamos nos alicerçar em algo diferenciado. A gente vamos conseguir caminhar nessa terra de uma forma esperançosa, de uma forma daquela esperança que por Ele vive, nós podemos crer no amanhã. É uma luta contra o amanhã. O amanhã é aquilo que mais precipita o nosso coração. O amanhã é aquilo que mais faz a gente entrar por caminhos de morte. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Quantas situações nós vivemos, de pessoas que caminharam por caminhos que foram caminhos de prisão, caminhos de morte, caminhos de angústia, depressão. Todos os profetas na Bíblia passaram por situações. Mas essa palavra, o Senhor, foi uma palavra que foi ministrada no meu batismo. Quando eu vim para os caminhos do Senhor, antes de eu descer as águas, na época, em 2011, foi lida essa palavra sobre a velha criatura e sobre o novo nascimento, sobre o novo homem. E o Senhor colocou em meu coração assim: nada mais pode te separar do meu amor. As coisas velhas ficaram passadas. Tudo se fez novo. A garantia do povo de Deus está em Cristo Jesus. Nós somos predestinados. Nós estamos neste lugar aqui, ó. O pastor vive pregando sobre desconstrução. Desconstruir e uma nova construção em nossas vidas. Sabe, irmãos, não é fácil desconstruir um ser humano. Não é fácil tirar a gente que estamos intertidos muitas das vezes numa perseguição, estamos intertidos muitas das vezes em uma angústia, estamos presos em situações que nos impossibilita de avançar. Porque aquilo que ficou para trás, se nós estivermos agarrados dentro de nossos corações, a gente não avança. Tem coisas em nossas vidas que tem que ser desconstruída. Como o pastor disse, eu estou sendo desconstruído. Eu me sinto mais leve. Eu me sinto vivo. Ontem eu fui num churrasco.
que eu fui convidado de velhos amigos, pessoas, churrasco que eu fazia parte sempre. E um tempo eu fui machucado, eu fui desprezado, eu vivi essa angústia, eu vivi essa morte, esse sentimento de morte, esse sentimento de perseguição. Eu vivi isso foi implantado no meu coração. E isso impossibilitava eu avançar. Tipo aqui hoje, continuar, prosseguir para o alvo que é Cristo. Isso atrapalhava eu me sentir por algum tempo da minha vida, um período grande, despreparado para transmitir algo vivo de Deus, porque eu estava me sentindo morto. Não totalmente morto, mas eu cheguei aqui respirando por aparelhos, vamos dizer assim. Sabe, irmãos, essa máquina chamada ser humano, não é fácil de configurar ela. Não é fácil. Um carro, você passa um aparelho nele, você tira as falhas, você programa ele, potência, mais fraco, mais forte, mas o ser humano tem que ter a palavra de Deus vivificada em nossos corações. Ela tem que ser bem aplicada, ela tem que ser bem configurada. E para isso tem que ter um bom técnico, porque não somente os aparelhos explica tudo o que está faltando. Não, tem que ter um técnico para discernir a situação, porque os aparelhos não revelam tudo. A palavra de Deus, se ela não for bem aplicada em nossas vidas, a palavra de Deus, se ela não for bem explicada, ou seja, discernida por alguém antes, como Deus aqui, nos predestinou antes, para poder passar a visão para nós. Sabe, algo que não é pela vista, é algo que é pela fé. O que Deus está falando para nossas vidas aqui é que a gente temos que enxergar aquilo que vai ser pela fé. Nós não se move pelo que nós vemos, nós se movemos pelo que nós cremos. Eu vi o pastor falando com o Mário algo hoje cedo ali sobre o Mário, sobre a palavra que ele disse, que ele pregou aqui, eu não estava, na quarta-feira. Que foi algo lindo, tal, que ele acredita assim. O Mário ficou assim pensando, eu falei assim, é isso. O pastor, ele já viu pela fé em você. Quem tem que enxergar isso em nós somos nós. Quem tem que acreditar em nós somos nós. Para nós poder atingir, para nós poder chegar nesse alvo que é Cristo, nessa passagem rápida, irmãos. A obra de Deus, ela não para. Cada um de nós viemos de um lugar, de um ministério, de alguma situação, mas nós estamos aqui neste lugar. E aqui nós não vai parar de crescer. Tem promessa sobre este lugar. Mas assim, nós focamos no céu. A salvação, a nossa alegria, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, né? Que fazer valer a pena o sacrifício do sangue derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus e aleluia. Mas aqui também tem uma história. É muito rápido. O ponteiro do relógio virou um ventilador. Anoitece, amanhece, daqui a pouco anoitece e passa rápido. Normalmente a gente temos vencido as nossas batalhas nos pênaltis, nas prolongação do segundo tempo. Não está fácil para aquele que carrega a cruz, para aquele que trabalha, para aquele que é honesto. Você imagina se nós apoiar no nosso próprio entendimento. Você imagina se a gente não entender. Foi falado aqui hoje, um segredinho. Uma mentirinha construtiva, não existe isso. Na nossa vida é sim, sim, não, não. É só a verdade que vai prevalecer em nossa vida, em nossos corações, para que o Senhor reine, e reine completamente. Ele fala aqui, o versículo antes, sobre todas as batalhas que nós enfrentamos nessa terra, nessa passagem rápida. Ele fala aqui, em Romanos, que eu li o Romanos quase inteiro aqui, mas eu vou antecipar um versículo, da onde eu li. Sabemos que todas estas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou. E os que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Olha isso.
O Senhor tem um pré-destino para nós. O Senhor tem algo, nós estamos aqui, irmãos, eu levantei hoje cedo com essa palavra no meu coração. Eu olhei na minha cama, eu vi minha esposa dormindo e minha filha. Para quem não podia ter filho, para quem falava antes sem sabedoria, que eu não queria casar, que eu não queria ter filho. Se eu vivesse até os 40 anos, estava bom demais para mim. Pelo que eu vi, pelo que eu acreditava na família, destruição, aquelas coisas do mundo que eu vi na minha família. Dos caminhoneiros da minha família, meu pai, meus tios, outras famílias lá, outras cá. E eu falava, eu não quero casar para isso. Eu não quero ter filho para sofrer que nem eu. Eu quero ser caminhoneiro. Mas eu vou viver a vida de um caminhoneiro lá na estrada. Eu não quero judiar de uma família oficial dentro da minha casa. Olha, irmãos, eu falava isso. E por muito tempo eu sofri por falar isso. Porque há poder nas palavras. Há poder no nosso entendimento, nos nossos bloqueios. Eu costumo dizer que dentro de nós existe um freio e um acelerador. Ou seja, a velocidade do seu sucesso está dentro de você. É você que tem poder para soltar o freio de mão e acelerar. Temos limite de velocidade, temos tudo isso. Mas nós temos que avançar para o alvo. Temos que avançar para aquilo que Deus predestinou para a nossa vida. Cada um de nós tem um predestino do Senhor. É um casal, é uma mulher que avança, um marido que fica para trás. É o marido que avança, a mulher fica dormindo espiritualmente para trás. Nós temos que avançar junto, dar as mãos, sabe? Tem um processo, sim. Em cada um, eu passei por processos grandes na minha vida. Eu fui parar em prisões, eu fui parar em destruições financeiras, perdi várias vezes as coisas, perdi casa, perdi caminhão, perdi. Fui trabalhar de ajudante, de chapa que descarrega o caminhão, no caminhão que eu trabalhava com outro motorista. Sabe? Eu fui desconstruído. Muitas e muitas vezes na minha vida. Perdi tudo. Mas assim, eu sempre queria dar um jeitinho. Eu sempre queria dar um jeitinho brasileiro nas coisas. O Rogerião, do caminhão, né? No rádio amador, o tubarão. Não. Nós não é mais tubarão. Nós não é mais peixe, nós fomos pescado. Nós fomos transformados. Nós não está dentro do mar mais, nós está dentro do barco. Lá no mar, lá fora está molhado, mas dentro do barco está seco. E tem fogo, tem calor, tem aquecimento, tem presença. O mundo lá fora está molhado. Mas aqui dentro nós estamos secos, com os pés caminhando. Nós pode até passar pelo mar, mas o Senhor abre um caminho em seco para nós pisar, ou por cima das águas. É assim que o Deus tem trabalhado em minha vida, na nossa vida, em cada um de nós. E eu creio, irmãos, que assim como Deus abriu caminhos em lugares inacreditáveis, lugares impossíveis para o homem, Deus abriu caminho no rio, Deus abriu caminho no mar. Deus fez machado flutuar, Deus fez coisas lindas na palavra de Deus inteira. Assim Deus tem um caminho preparado para cada um de nós, predestinado. Este lugar aqui é uma predestinação do Senhor. É que nós chegamos, mas da agora para frente é que nós vamos avançar, eu creio em nome de Jesus. Tem grandes coisas para acontecer em nossas vidas. Aqui o Senhor fala sobre a justificação dEle, sobre a preparação dEle, sobre até aqui nos ajudou o Senhor. Quando eu vi minha esposa, eu vi minha filha, eu falei, aí, naquele tempo, Deus tinha predestinado a minha vida, para eu poder chegar aqui hoje, casado, liberto, restaurado, conhecedor da palavra, reconhecedor do sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos aqui, eu estou aqui para fazer valer a pena aquilo que o Senhor fez por nós, o sacrifício dele, porque ele deixou claro na palavra que se ele deu o seu único filho, que ele amava por todos nós, imagina o que ele não vai fazer por nós, irmãos. Foi cantado aqui hoje.
as ruas de ouro. O ouro que o mundo se mata aí fora. O ouro que morre milhões de pessoas. É lavado com sangue por causa dos valores do ouro. Lá nós vamos pisar em cima. Lá as ruas que é de ouro, irmãos. É isso, o rio azul. Imagina, e tocar a face de Deus. E olhar nos olhos do Senhor. E dizer, Senhor, valeu a pena. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, pelo dom gratuito da vida eterna. Porque eu não merecia. O salário do pecado seria a morte para mim. O que eu merecia era a morte, Senhor. O que eu merecia era nadar e morrer na praia. Porque eu estava firmado na areia. Mas o Senhor foi a minha rocha. Salmo 40 diz: esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ouviu o meu clamor. Firmou os meus passos. Firmou os meus pés sobre uma rocha. Colocou um novo cântico na minha boca. Muitos verão e saberão que só o Senhor é Deus. Eu vejo que nesse tempo do meu batismo, quando eu estava indo para o meu batismo, irmãos, no caminho do meu batismo, olha o que é uma predestinação de Deus. Eu encontrei o meu cunhado, que é o irmão da Xanaína. O homem é o Marco, lá na cidade conhecido como o Pezão. Ele era um cara que ele foi preso, passou por rebeliões, era um cara considerado muito perigoso lá na cidade. Até que, para ser cunhado dele, para namorar com a Janaína, era um processo muito grande. Eu falei, eu não tenho muita coisa a perder, não. Né? Falei para minha mãe, eu vou descer lá, vou arrumar uma namorada lá, que eu estou gostando dela. Se eu não voltar amanhã, já se prepara aí que eu mudei de endereço. Mas era um predestino de Deus. Enquanto nós namorávamos, antes de conhecer a palavra, vivia saindo uma faísca de vez em quando. Nós brigava, nós discutia. Aquele casal novo, ela tinha 18 anos, eu era mais novo também. E vivia chegando um recadinho, ó, teu cunhado vai vir aí na tua casa. Eu falei, ó, se ele vir aqui, é lá do portão, se pisar para dentro. E vivia essas coisas. O inimigo vivia querendo implantar uma ao contrário da graça, uma desgraça na nossa vida, na nossa família, na nossa história, naquilo que Deus tinha desenhado. Quantos aqui já não viu isso acontecer? Quantos aqui já não viu uma história desenhada, algo escrito, algo que parecia ser bom e no final bala, no final morte, no final cadeia, no final depressão, no final enfermidade? Quantos viram o final triste aqui? E por outro lado da história, quantos não viram milagres, restauração, restituição, tempo restituído, um povo lavado, um povo levantado, uma nação? É isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que eu estou aqui representando. Representando a minha vida, representando a minha família, cumprindo aquilo que Deus tem predestinado para a minha vida. Não é fácil estar aqui. Não é brincadeira estar aqui, irmão. Ministrar algo para o coração da igreja do Senhor. A noiva apaixonada. O Senhor tem ciúme, eu já disse aqui, tem ciúme da adoração desse povo. O Senhor tem um zelo muito grande pela vida de cada um de nós. Mas eu quero dizer para você, se nós vivermos pela fé e não pela vista, tudo que nós vivermos, tudo que nós passarmos nessa vida vai cooperar para o bem. Tudo vai cooperar para o bem. Porque é que nem a espada, que trazendo para hoje aqui a bala perdida, o perigo, a fome, a nudez, a perseguição, a tribulação, a angústia, nada disso pode nos separar. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Esse homem, esse meu cunhado, no dia que eu fui para o meu batismo, no caminho, ele estava cortando árvore. Nós paramos aquela caravana, aquele povo da igreja. Ele falou, para onde vocês vão? Eu falei, nós vai batizar agora, Marco. Vamos prestigiar esse momento. Ele montou na caminhonete dele lá, cheio de galho de árvore, com a mulher dele, com roupa de trabalho, e foi até a represa que nós foi batizado. Aquele dia, nós fomos batizados e a igreja louvava, foi lida essa palavra aqui.
Aquele dia foi um dia assim marcante do céu em nossas vidas. Tiraram a frase, pastor? Aquele dia foi um dia que Deus marcou a nossa vida. Ele assistiu aquele batismo, ele chorou de ver a irmã dele sendo batizada. Porque o destino que o inimigo tinha traçado para Janaína e para o Rogério não estava bonito. Estava horrível. Mas essa predestinação de Deus, a partir do momento que nós nos permitimos, nós nos entregamos ao Senhor, foi muito lindo, porque Deus não tirou só nós, Deus resgatou uma multidão de gente. E eu creio que é isso que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Quando nós chegarmos no céu, essas são as obras que nós vamos apresentar ao Senhor. É isso que nós vamos apresentar a Deus. O Senhor está aqui, ó, para a tua glória, Senhor. O meu cunhado, Senhor, que era alvo de morte entre eu e ele, através da minha vida, Senhor. Olha aí, meu cunhado hoje, ele louva na igreja, é um pregador, é crente. Era um cara perigoso. É um cara que tirava vida. Hoje ele vive, ele traz vida para a vida das pessoas. Sabe, irmãos? É isso que Deus tem para nós, a nossa missão terrena. É isso que que a pastora está fazendo aqui. Que cada um de nós está fazendo aqui, ó. Tem pessoas para vir aí na nossa retaguarda. Tem pessoas através da nossa vida para vir. Olha José, na visão que Deus deu para ele. Na predestinação. Lá no começo da história de José. Deus deu um sonho, predestinou a história dele. Falou, você vai... O pai dele deu uma túnica, alguém via. Alguém que tinha visão já via. O pastor já viu coisas aqui em cada um de nós. Ele é alguém que Deus levantou para nos ensinar, para nos instruir, para nos dar voo. Não para cortar nossas asas. Não para nós imitar ele. Sabe, papagaio? Papagaio você põe na gaiola, prende ele, você corta as asas dele e ensina ele a falar o que você fala, cantar o que você canta. Não é essa unção de papagaio que eu vejo aqui nesse ministério. Aqui eu não vejo pessoas que andam pela vista, procurando grandes pregadores, gravata, o fulano, o ciclano, vou pôr aqui porque tem status, fama. Isso é vista. Não que eles não sejam uma bênção. Mas o que tem visto aqui é o que ele crê, é o que move a fé. Ele vê no Mário, ele vê no Rogério, ele vê no Mendes, ele vê no doutor, ele vê no Francisco, ele vê no irmão ali, ó, em cada levita desse. É isso que é ver pelo que crê, pelos olhos da fé, irmãos, porque pelos olhos da vista já tem um monte aí nas partilheiras para a gente ver. É só abrir o celular. Nós temos que enxergar o nosso filho. Ontem eu fui lá no aniversário, eu vi as menininhas que eram desse tamanhozinho na igreja, o pastor falou das crianças aí, ó. Essa máquina chamada ser humano é uma máquina do tempo. Estou preocupado com as nossas crianças. Sabe, eu vi as menininhas que eram as crianças na igreja há 15 anos atrás. Tá tudo namorando, uma tá casada. Ontem era aniversário da filha de uma, que era criancinha. Nós nem podíamos ter filho nessa época aí ainda. Sabe? Hoje eu vi lá os namorados, Deus me levando, vendo aquelas crianças crescidas, aqueles namorados. Eu olhei para a Luísa e falei, meu Deus. O que eu vou fazer nessa predestinação que o Senhor está me mostrando, Senhor? Como é que eu vou agir nesse momento, Pai? Mas em nome de Jesus, ela vai entrar na minha casa um dia e vai falar. Porque agora eu estou liberando a palavra. Eu não vou falar que eu não vou casar, que eu não vou ter filho, não. Agora Deus predestinou, aconteceu e eu estou aqui para falar daqui para frente. Amém. Glória a Deus. Ela vai entrar na porta da minha casa um dia e vai falar, pai, hoje eu vou apresentar o meu namorado para o Senhor ver se dá e concede seu tempo. Eu acredito nisso. É assim que vai ser. Eu creio em nome de Jesus. Eu estou na visão celestial, na visão do céu nesse lugar aqui. Há um ministério, há um cajado de verdade, não é emocionalismo.
Tem almas aí para chegar, 5.000 almas. Eu não vi, mas eu senti. Deus mostrou para o nosso líder. E eu peguei a visão. Eu creio. Eu acredito. Céu na terra. Tem que acontecer. É para isso que estamos aqui. Voar. Representar a nação santa, raça eleita, um povo de exclusividade de Deus, a fim de proclamar essas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é isso. É isso que o Senhor colocou no meu coração. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada que você possa estar vivendo, nada que você possa estar enfrentando, nada disso pode separar da justiça, da predestinação do Senhor na tua vida. Nem altura, nem profundidade. As percas, o que o Senhor está nos garantindo aqui, não é que Ele vai prosperar aquilo que foi falido. Não que Ele não possa. Mas o Senhor está garantindo aqui para nós que tem uma história linda de Deus, justificada, predestinada para acontecer. E no final de tudo isso, nós vamos reinar na glória. Nós temos que sentir saudade desse lugar. Nós temos que enxergar. Isaías teve uma visão do céu. O Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Os anjos, os serafins voavam por cima. 2 asas tampavam o rosto. Com as 2 asas do meio eles batiam. E as 2 asas de baixo eles tampavam as pernas. E na frente do trono do Senhor, um grupo cantava: Santo, Santo, Santo. E a Shekinah do Senhor enchia aquele lugar. Imagina esse culto no céu, irmãos, a qual nós vamos participar. Olha, quando findar a nossa história, ao findar dessa vida, sobre a morte nós vamos vencer, nós vamos ressuscitar em corpo de glória. Vamos viver aquilo que é a promessa de Deus sobre a nossa vida. E é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor encheu meu coração de amor. O Senhor falou comigo assim: filho, fala para a minha igreja que nada pode separar eles do meu amor. Nem a morte, nem a vida difícil, nem altura, nem profundidade. Só quem pode separar nós é nós mesmos. É só nós que pode nos separar. Deus tinha um plano predestinado para cada um dos seus discípulos. Eu tenho certeza que a predestinação dos discípulos para todos eram boa. Mas alguns se perderam. Mas eu quero usar como exemplo aqui Pedro. Pedro era um homem valente, um homem brabo, um pescador de peixe lá, ó, que se apoiava no seu próprio entendimento. Mas um dia, sobre esta palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Mas ele não ia sobre outra palavra. Eu entendo disso aqui. Eu pesquei a noite inteira. Eu sei que não dá peixe, eu estou cansado. O Senhor falou: joga. E ele falou: então sobre essa palavra eu vou. É isso que Deus quer. Esquecer do nosso próprio entendimento, daquilo que foi ensinado para nós, de uma forma que virou um concreto, endureceu a nossa vida. Sabe? Você se colocar na posição: Senhor, eu quero aprender. Hoje todo mundo fala: estou na escola. Mas todo mundo quer ser professor. Todo mundo quer ensinar. Todo mundo quer ser sábio o suficiente. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ser aluno. Se coloca na posição de aluno, que Deus vai te dar sabedoria o suficiente para você ensinar o professor. A sabedoria vem de Deus. Ele é a sabedoria. Só Ele pode nos transformar. Tá bom, meus queridos? Receba o amor do Senhor. Nessa terra, nesse tempo, nesta manhã de domingo. Tenha certeza que nada nessa vida, nenhuma afronta, nenhum problema que você possa estar enfrentando, pode te separar desse grande amor de Jesus Cristo sobre a tua vida. E a tua vida tem um destino. Você tem uma família. Você tem uma história. Você tem uma história. Você tem raiz. Você tem tronco.
Você tem galhos e você tem frutos. Seus pais são suas raízes, seus avós. Você, homem, é o tronco. Mulher é o galho. E nossos filhos é nossos frutos. Fique atento. Um planta, o outro rega. Mas Deus é quem dá o crescimento em nossas vidas. Vamos crescer em glória, na renovação do nosso entendimento, para que nós possamos viver e experimentar qual a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para nossas vidas nesse tempo. Amém, irmãos? Eu finalizo por aqui. Eu quero fazer uma oração. Coloque sobre os seus pés. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Antes, o Senhor amou, Senhor, o mundo. Amou é antes, Pai. Em João 3,16, Senhor, Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo somos nós, Senhor. De tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele cresce. É hoje, Senhor, nós cremos. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o amanhã preparado pelo Senhor. Isso é a casa de meu Pai, há muitas moradas. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, Senhor, preparado para nós é o Espírito Santo que o Senhor deixou na terra, Pai. A verdade é o Senhor, que é o nosso advogado fiel. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. Mostra a verdade para nós, Pai. Ensina-nós no caminho que devemos andar, Espírito Santo. Deus, Pai, mostra para nós, Senhor, a eternidade. Ensina-nos, Senhor. Coloca, Senhor, no coração da tua igreja, Pai, a saudade, Senhor, de morar, Senhor, na eternidade com o Senhor, Pai. Essa visão que o Senhor nos deixa através da tua palavra, Senhor, nós temos que sentir saudade do céu, em voltar para casa, Senhor, é o teu povo. Tem muita gente aqui que está sendo construída, Jesus, mas tem muita gente aqui, Senhor, que a alma já pertence do céu. Esses dias o Senhor colocou no meu coração sobre antigos pregadores, homens que passou por este lugar, Senhor. Sobre o pastor Brito, Senhor, que é só para cumprir o legado aqui, Senhor. É só para confirmar aquilo que foi pregado. É só para confirmar aquilo que o Senhor construiu. É só para justificar aquilo, Pai, que começou há muito tempo atrás, mas a alma já é do céu. Não é para pregar mais, não. É só para confirmar, Senhor. E assim vai ser aqui, Deus, em nossas vidas. Com essa nação que o Senhor tem preparado aí para frente, Senhor, como foi dito aqui hoje, Pai, através da missionária, sobre o povo que o Senhor vai trazer para este lugar, Pai. Tem muita gente aqui que vão ser os velhos um dia, as crianças vão ser os adultos, Pai, e novas crianças vão chegar, e a igreja não vai parar de crescer, Pai, porque nada nos separou do amor de Deus, nem a morte de muitos lá atrás, Pai, nem os leões, Pai. Nada, Senhor, nem a maldade que fizeram com os teus, Senhor, desde a antiguidade. Mas nós estamos aqui. O medo não nos separou, Senhor. O medo da morte, da judiação, Pai, dos antigos cristãos, não nos tirou da tua presença. Nós estamos aqui, Senhor. Muitos não vieram, mas nós estamos de pé. Nós estamos de pé, Senhor, na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por esse ministério. Muito obrigado por essa história que está sendo desenhada, Senhor. Desenhado na vida, Senhor. Traga mesmo, Senhor, é o maior desenhista, Senhor, para a vida de cada irmão, Deus. Traga cores, traga sabores, Senhor. Traga, Jesus. Pinta, Deus, pinta, Senhor. Traga amor, Senhor. Um oceano de amor para a vida de cada um de nós que aqui estão, Senhor. E nós venhamos a entender, Senhor, que o Senhor já preparou tudo para nossas vidas. Em nome de Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade.
Poder sentar em nome de Jesus. Coloca para mim Isaías 9:6. Pode cair, Rogério. Deixa eu compartilhar com vocês, antes de eu chamar o Mário aqui, para vocês entenderem qual é o chamado desse ministério. Chama restauração. Nós estávamos compartilhando esses dias e Deus começou a falar no nosso coração. Observa bem, nós não temos vivido um momento de grande salvação, nós temos vivido um grande momento de restauração. E muitas vezes nós falamos assim: Deus, eu não quero, porque trabalhar com restauração dá muito trabalho. Dá muito trabalho, você não tem noção. Mas olha bem, quando você vê em Isaías 9:6, você vê uma promessa que foi predestinado por Deus, Deus sendo desconstruído para ser injetado na terra como um menino, e tudo que estava sobre ele, que estaria sobre ele, tinha um legado. Então, quando nós olhamos para a vida do Rogério, olhamos para a vida do Mário, e o mais interessante, desconstruiu nossa mente, nosso conhecimento, dá muito trabalho. Você reluta, você guerra. Eu fico vendo assim, na nossa história, eu olho para minha cunhada, Juliana, fica de pé. Juliana, essa é minha cunhada. Essa moça, para voltar para Jesus, teve que ser desconstruído um trauma da nossa família muito grande, onde a minha esposa com o meu cunhado, nós não se dava muito bem. E mediante um ato profético que o Senhor fez, hoje ela está aqui, ela vem lá de Vicente Carvalho, deixa o marido lá e ela vem de moto. É complicado, mas glória a Deus pela vida dela. Mas a gente vê a transformação na vida dela. Nós fomos viajar e a gente percebeu as mudanças na vida dela, nas atitudes, né? E nós não cobramos, nós ensinamos. Eu quero que você entenda que os pastores dessa igreja e vocês, nós não somos cobradores, nós somos aquele que dá destino. Nós ensinamos. Quem faz a escolha é você. Esse versículo diz assim, porque o menino, ele fez o quê? E deu trabalho. Vocês que são mães sabem que para nascer dá trabalho, sim ou não? Mas quem é esse que está nascendo? É Jesus Cristo. Está falando, Isaías está sendo um profeta para vir de Jesus. Está falando de Jesus que vai vir. Então, nesse momento, Jesus é o próprio Deus, sim ou não? Então aqui é uma desconstrução. E Deus começa a construir algo novo agora. Houve dor, separação, houve nesse momento renúncia. Para que tudo isso se acontecesse, Deus já está preparando o nosso coração. Aí Ele começa a mostrar, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo estava sobre os seus. O governo já está determinado, não vai ser criado. Isso em Isaías, não estava nem perto do nascimento de Jesus, já estava determinado. Tá? E sobre os seus ombros estava realmente. E o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quer dizer isso? Tudo isso que Jesus gerou na terra, Ele transportou para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que Deus te colocou para ser realmente conselheiro. Ele colocou você para aconselhar, para trazer renúncia na vida daqueles que não têm. Ele te colocou algo maravilhoso, que é o dom da vida. Ele te faz ser forte. Ele te faz tornar um pai daqueles que não têm pai. E mais interessante, Ele dá eternidade. Isso é extraordinário. Para quem? Para você e para mim. E Ele traz o quê? O que Ele traz sobre você? O princípio. O princípio de quê? De uma nova história. E Ele derrama paz. Em nome de Jesus. Quero convidar o Mário. Fica aí que depois você vai orar para encerrar. O Mário nós vamos mudar o protocolo do Mário, mas o Mário é o homem da mensagem final. Das frases, né, Léo? O Léo fala que nossa igreja é da igreja de frases. O doutor Leandro vai falar. E eu quero dizer para você que amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos aqui um encontro com Deus. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos aqui um ensino da palavra. Nesse período que o pastor Samuel vai estar se recuperando, eu quero que você esteja se preparando, que eu vou estar convidando vocês, porque eu sei que vocês têm talento. E eu quero que vocês tenham a oportunidade de deixar Deus te usar. Então, eu quero trazer outro aviso. Aqueles que foi convocado está após o encontro conosco. Se você não vai, você dê um aviso lá para nós, para a gente saber que você não vai. E aqueles que for
data também eu estarei lá, porque é para ser sábado agora. Se até quarta-feira alguns não confirmar, a gente vai deixar vocês à vontade e não vamos fazer, porque isso é para o interesse de vocês, eu quero ministrar sobre vocês. Mas eu percebi que ninguém deu um like lá, ó, eu vou ou não vou. Eu quero que você faça isso, que é para sábado agora, tá bom? Então o Mário vai estar falando a frase, depois o doutor Leandro vai estar compartilhando algumas coisas, depois o nosso irmão encerra com a oração final, e você depois levanta, dá um abraço no seu irmão, fala, é muito bom te receber.